E aí, meus caros youtubers, tudo joinha? Nós vamos começar agora a nossa segunda videoaula do módulo 4 do nosso curso intermediário de GameMaker. É isso aí, pessoal, vamos continuar aqui trabalhando na gravidade do nosso personagem, né? Mas antes de partirmos para isso, eu queria explicar algo sobre FPS. Não sei se vocês já sabem o que é FPS, Frames per Second, ou seria no caso em português, quadros por segundo. A tela do seu monitor, bem, principalmente se fosse um monitor de tubo mais antigo, estaria piscando aqui em sua direção. E cada um desses piscares seria um dos quadros, com uma ligeira diferença entre um e outro, né? É igual quando a gente mexeu com sprites, a gente viu que o que forma uma animação são várias imagens com pequenas diferenças uma da outra. Quando eu mexo meu mouse aqui, por exemplo, cada uma das posições em que meu mouse esteve foi um frame diferente, e que passados em sequência, eles acabaram gerando esse efeito de animação. O computador também trabalha dessa forma, e os jogos também trabalham dessa forma. Por padrão, o GameMaker ele tem trabalhado com 30 quadros por segundo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o GameMaker vai tentar segurar a velocidade do seu jogo numa constância de 30 quadros por segundo. Por que 30 quadros por segundo, não 20 ou 40? É por causa do cérebro humano. Nosso cérebro, nossos órgãos de visão, todos juntos casados aí, eles têm uma capacidade de trabalhar 24 quadros por segundo. Então essa é a velocidade da visão humana normal, 24 quadros por segundo. Então para você saber a velocidade aí que o nosso cérebro fotografa, é só você dividir um segundo por 24 quadros que você vai saber quanto tempo que o nosso cérebro demora para tirar uma foto. O cérebro humano ele é meio lento no que diz tirar fotografias, porque a concorrência aí, a mosca, por exemplo, se eu não me engano, são 60 quadros por segundo a visão dela, por isso que ninguém consegue matar uma mosca. E a águia, se eu não me engano, eu não tenho certeza em afirmar isso, mas eu já li em algum lugar que ela passa dos 100 quadros por segundo a visão dela, por isso que ela é tão ágil em capturar sua presa. No caso do cérebro humano, a velocidade padrão é 24 quadros por segundo. Porém, quando a gente está jogando, imerso ali, bem concentrado no jogo, o nosso cérebro ele consegue aumentar um pouquinho essa capacidade para 30 quadros. E é por isso a razão da velocidade no GameMaker padrão ser essa de 30 quadros. Seria mais ou menos tentar aproximar a velocidade do jogo com a velocidade do nosso cérebro. Eu posso fazer em velocidades mais baixas? Posso. Só que o que vai acontecer é que, como vai ser mais lento que o nosso cérebro, ele vai começar a perceber que o jogo vai dar umas enganchadinhas, umas travadas. Quando isso acontece é porque o jogo está mais devagar do que o nosso cérebro. E eu posso fazer mais rápido? Pode também. Tem muitas empresas que trabalham os seus jogos a velocidade de 60 quadros por segundo. Por exemplo, se o seu monitor estiver ajustado para 60 Hz, então isso quer dizer que o seu monitor está atualizando a imagem 60 vezes por segundo. Por que isso? Para ter movimentos mais fiéis. Uma taxa de 60 quadros por segundo vai causar uma fidelidade imensa nas animações. Por exemplo, tentar ver um filme a 30 quadros por segundo, você vai ter uma qualidade legal, a 24 quadros por segundo, razoável, mas se você ver um filme que foi gravado a 60 quadros por segundo, as animações vão ser extremamente fluídas, extremamente agradáveis. Apesar do seu cérebro não conseguir acompanhar 60 quadros por segundo, mas ele consegue perceber a diferença. Fica mais bonito, fica mais agradável às vistas. Então, qual seria a velocidade ideal para mim fazer meu jogo? Velocidade, como vocês já viram, a gente ajusta aqui em Room Settings, Speed. Aqui está determinando 30. 30 é uma velocidade boa, você pode fazer seus jogos em 30. Se for para computador e tiver condições de fazer 60 quadros por segundo, seria legal também. Fica bom, 60 quadros por segundo, seu jogo vai ficar muito mais fluido. Mas dá para fazer em 30 tranquilo. Eu só não recomendo em fazer em menos de 30. Outra coisa que você tem que se preocupar quando fazer seu jogo é ver se o GameMaker está conseguindo segurar nos 30. Porque quando você determina que velocidade máxima é igual a 30 quadros por segundo, é velocidade máxima. Quer dizer que o GameMaker nunca vai passar de 30 quadros por segundo. Mas não quer dizer que ele não vai ficar a menos de 30 quadros. Se o seu jogo for muito pesado, essa velocidade vai caindo para menos de 30. E aí seu jogo já vai começar a dar lag, já vai começar a causar desconforto a quem está jogando.
e vai ficar sem graça, porque é desagradável você ficar jogando um jogo que fica dando trancos, solavancos, que não é fluido. Por isso a gente tem que ter muita preocupação. No módulo anterior, eu estava ensinando a gente a utilizar a variável delta time para tornar a movimentação do jogo mais precisa. Por que eu estava fazendo isso? Porque além de usar o GameMaker, eu utilizo outras engines, e nessas engines é essencial você fazer isso, porque elas não têm controle de velocidade. A velocidade pode subir muito ou descer muito, dependendo da plataforma que a gente mexe. Porém, o GameMaker ele tem essa capacidade de controlar a velocidade máxima. Por conta disso, eu estive reanalisando e, apesar de ser legal usar a variável delta time, mas não é essencial. Existem outros fins que a gente vai obrigatoriamente usar a variável delta time, que vai ser no caso quando a gente fizer o cronômetro regressivo do nosso jogo, já que o nosso jogo eu vou fazer ele com tempo, só para vocês aprenderem como é que faz um reloginho. Mas quanto a querer inserir a gravidade no nosso herói, não sei se vocês perceberam, na aula anterior eu falei que a gente tem que inserir em tudo referente a movimento. Nós inserimos o delta time na gravidade, mas ainda faltava inserir o delta time na variável vSpeed. E para colocar o delta time na variável vSpeed, a gente ia ter que dar o pulo do gato, fazer malabares do tamanho do mundo, que eu estive analisando, não compensa o esforço. Seria muito mais prático a gente desenvolver nossa própria engine básica de física no GameMaker. E se o GameMaker ele consegue segurar na velocidade de 30 quadros por segundo, não faz sentido ter toda essa preocupação com a questão da velocidade. É só você fazer seu jogo e testar para ver se ele segura 30 quadros por segundo em todos os dispositivos, que aí o próprio GameMaker vai fazer o resto do trabalho. Então, esperando que isso tenha ficado claro, é uma dica muito legal para quem quer desenvolver jogos. Repetindo, tente segurar seus jogos a 30 fps, 28, 30, 28, 30. Se a velocidade baixar mais que isso, o jogo não vai ficar legal. Se o jogo não está conseguindo rodar nessa velocidade, pois então é hora de você pensar se não está precisando diminuir a resolução do jogo, se não está precisando tirar alguns códigos mais pesados dele. É isso. Fazer jogos envolve muita mágica também, porque muitas vezes a gente está jogando ali vendo aquela coisa bonita, mas nem imagina as estratégias, as táticas que os desenvolvedores tiveram que usar ali por trás para fazer o jogo rodar leve. Porque se tudo fosse o que aparentasse realmente cinematográfico, não ia ter computador no mundo que rodasse, nem videogame, nem nada. Então a gente precisa saber utilizar técnicazinhas. Lembrando o NES, antigo NES, se vocês prestarem atenção, essa é uma história velha, mas não sei se ainda tem alguém que não saiba. A nuvem e a grama é o mesmo sprite. A única coisa que eles fizeram foi mudar a cor. Por que eles fizeram isso? Porque o cartucho naquele tempo tinha pouca memória. Então eles não tinham memória bastante para colocar um sprite para a nuvem e outro sprite para a grama. Eu acredito que também nem o videogame ia ter condições de ter tantas sprites na memória. E aí eles deram um pulo do gato. Simplesmente a mesma sprite na nuvem e a mesma sprite na grama. E a mesma coisa. Hoje não tem tanta limitação de hardware, os computadores são mais rápidos, mas ainda assim pode ser preciso a gente dar um pulo do gato de vez em quando. Criar nossos próprios efeitos de alguma forma especial aí. Tá certo, pessoal? Então voltando aqui ao nosso código. Vamos excluir tudo referente a esse delta por enquanto. A gente não vai precisar não. Não por hora, né? Excluir tudo referente ao delta. Eu acho que é só isso. Beleza, só isso. Então, como eu disse, o GameMaker ele vai segurar pra gente o jogo no máximo 30 fps. A preocupação que eu tinha era em, por exemplo, a velocidade do jogo chegar a 200 fps. Isso acontece, pode acontecer. E aí, se chegasse a 200 fps num computador rápido, o jogo ia andar rápido demais. E se ficasse em 20 fps no outro computador, ia rodar devagar demais. Porém, como o GameMaker vai garantir que o jogo não vai passar dos 30 fps, então ele sempre vai ficar jogável na maioria dos computadores. E um computador que não ficar jogável, por ficar dando travão, não ia ser o delta time que ia fazer diferença.
Porém, repetindo novamente, se vocês forem programar em outras engines além do GameMaker, vocês vão observar que não tem essa capacidade de limitar o FPS. Isso é uma vantagem do GameMaker. E aí vocês vão precisar inserir Delta Time em tudo que for função de movimento. Enquanto a gente que usa o GameMaker só vai ter que se preocupar em inserir isso quando for num reloginho, uma coisa assim que precisa de uma contagem de tempo realmente precisa, que não pode variar de uma plataforma para outra. Tá certo, pessoal? Então tá aqui, deixa eu ver se está funcionando legal. Nosso personagem caindo. Deixa eu ver se tirando o Delta Time não vai acontecer nenhum personagem querer voar ou coisa do tipo. Às vezes ele pode querer dar uns pulos muito grandes porque eu tirei o Delta Time, né? Então deixa eu testar pra ver se as velocidades estão legais. Caiu legal. O pulo aí, ó, a altura do pulo, tá parecendo filme japonês. Tá parecendo o Bruce Lee no começo da carreira. Vou colocar um 8. Bruce Lee. Agora ficou baixinho, colocar 10. Agora eu fiquei em dúvida, eu acho que não era Bruce Lee que eu queria dizer, não. Mas deixa quieto, tanto faz. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a fazer nosso personagem andar para os lados. Para isso eu vou colocar um bloquito aqui. Outros dois aqui. Essa é a paredinha, né, para ele bater em alguma coisa. Vamos tentar organizar melhor nosso código. Eu vou chamar esse código aqui de gravidade, colocar um comentário. Está aqui. Gravidade. Eu particularmente gosto de dividir o código assim em bastante blocos lógicos, que aí fica mais fácil de você acessar direto a parte que você quer. E o próximo vai ser movimentos. Eu vim aqui, vou copiar a parte do pulo. E vou colar aqui. E agora nós vamos começar a fazer o nosso carinha andar para os lados, né? Não vai ter grande segredo. O movimento básico seria if keyboard check, que é o que vai checar pra gente se a tecla é continuamente pressionada. VK height. Aí a gente, além de saber se a tecla é pressionada para a direita, a gente também tem que saber se está livre à frente. No caso, end place free x, se eu quero andar para frente, é no eixo de x que eu coloco, e eu quero andar 4 pixels para frente. Então eu tenho que checar minha posição em x mais 4. E y é a posição que eu estou mesmo. No caso, y seria a altura que eu quero checar. E a altura que eu quero checar é a altura que eu estou. Então eu coloco só o y sem nada. Se tiver livre tudo aí é só fazer x igual a x mais 4. Ou abreviar simplesmente para x mais igual a 4. Eu particularmente prefiro abreviado. Vou copiar isto aqui, colocar um else para otimizar o código. Resumindo, se eu estiver pressionando para a direita, não tem por que eu querer saber se eu estou pressionando para a esquerda. Isso vai deixar o código ligeiramente mais rápido. Agora eu quero checar para trás, né? Então em vez de um mais eu tenho que colocar um menos aqui. E andar para trás também tem que colocar um menos aqui. Então vamos ver.
foi de andar. Andando pra trás agora fazendo walker. Bati também. Eita, nosso personagem. É tão bonitinho. Agora nós temos que mexer nas sprites, né? Para as sprites eu vou criar um terceiro carinha aqui. Nós está pra cá. Sprites. Isso aqui não vou precisar dele agora não. É muito mais prático a gente fazer assim, ó. No caso, deixa eu lembrar aqui qual que é. Sprite. A imagem. Imagem X-Scale. O que imagem X-Scale nos faz? Imagem X-Scale serve para a gente redimensionar nossa imagem, esticar ou estreitar ela. O valor padrão é 1. Imagem X-Scale 1 vai fazer ele ficar no formato normal. Para fazer ele virar ao contrário, só a gente fazer isso aqui, ó. Imagem X-Scale menos igual a 1. Então na hora que eu pressionar para a esquerda, imagem X-Scale é menos igual a 1, ele vai inverter a direção na que ele anda. Vamos ver se está funcionando. Beleza. Só que você deve estar percebendo uma coisa estranha, ó. Ele não está girando no próprio eixo dele, mas ele está dando um pulo sinistro. Por que isso acontece? Vamos a mais uma dica da aula de hoje. Origem. Vamos botar aqui o nosso sprite. Abre o nosso explorador. O GameMaker possui algo chamado origem. Tá aqui, ó, no caso, o 0 e o 0 é a origem do nosso sprite. O que é a origem do nosso sprite? Para vocês entenderem é o seguinte. Como vocês sabem, todo personagem no jogo tem posições X e Y, né? Mas qual que é a parte da sprite que fica nessa posição X e Y? Aqui atualmente está sendo a posição 0 e 0 da sprite. Se você olhar bem de perto, você vai ver uma leve borda aqui que representa justamente essa posição. E vai ser justamente esta posição aqui no canto superior esquerdo que vai ficar posicionada na posição que o nosso objeto está no nosso game. Porém, você pode mudar isso, ó. Eu estou passando o mouse aqui, ó. Veja só. Agora a parte que vai ficar na posição que o nosso sprite, aliás, a parte do sprite que vai ficar na posição que o nosso objeto está no jogo, vai ser essa daqui onde as duas linhas se encontram. Quando acontece uma rotação, quando acontece um redimensionamento, o centro da rotação, o centro do redimensionamento, fica sendo a origem do nosso sprite. Por isso, para a gente corrigir aquele problema, o ideal seria nós colocarmos a origem no centro do sprite. Você pode fazer só assim, centro, que já resolve. Como é um jogo de plataforma, eu vou fazer o seguinte. No eixo de Y eu vou colocar 32, que aí o centro do nosso sprite vai ser aqui, com a origem no seu pé. A posição central está sendo borda inferior no centro. Que aí nós vamos ter o centro do nosso sprite no pezinho dele, bem ao meio dele. Espero que vocês tenham entendido a origem. Se não entenderam, comentem aí que eu vou procurar explicar melhor no próximo vídeo. Por exemplo, se você for fazer um jogo de carro, para ele rodar no lugar certo, você teria que colocar a origem no capô do carro. No capô não, na parte superior onde ficam os assentos do carro. E aí lá ele vai fazer a rotação no lugar certo. Pronto, tá aqui, ó, você já tá vendo que o nosso herói agora tá rodando no lugar certo, só por causa da mudança na origem. Isso mesmo. Só que a gente ainda tem algum problema. Ele fica andando infinitamente e não troca de sprite quando está caindo. Então, nós vamos resolver isso aqui agora. Aqui no nosso próximo código, a primeira coisa que nós vamos checar é isso aqui, ó, if no piso
se o nosso sprite está no chão. Se ele estiver no chão, sprite index vai ser igual spr explorador andando. Agora nós vamos adicionar um novo sprite aqui que vai ser ele pulando, né? spr explorador pulando, puladon, pulando, load sprite e roda, roda da esperança. Agora a gente tem que pegar o sprite dele pulando. Isso aqui, Explorer Jumping Height, a gente vai precisar dele. Abrir. A origem a gente tem que fazer a mesma coisa, ó. Vamos ver o que é que acontece. A origem desse sprite não está na mesma posição que a origem do outro. Eu vou deixar diferente só para vocês verem o que é que vai acontecer na hora que a gente pular. Ah não, só que eu ainda não mexi no código. Ele ainda não vai trocar de sprite, lógico. Mas realmente, como eu já disse, sou muito distraído. O que se esperar de alguém que escreveu next com E no final, né? Eu sei que next não tem E no final. Distração, e agora já tá tarde pra corrigir, né? Next level, pelo menos ficou estilizável, né? Estilizado. Então vamos lá. Else if. Vou colocar só else mesmo. Posteriormente, se eu precisar fazer diferente, eu mudo. Que eu pretendo posteriormente também ensinar como fazer a parte de baixo da água. Mas por enquanto isso não nos interessa. Pulando. Oxe, eu escrevi foi explorador, agora que eu tô vendo. Explorador pulando, explorador andando. Aí deixa eu mudar aqui que eu escrevi foi explorador. Que coisa. Explorador. Deixa eu ver se o código tá certo agora. Tá aqui, iluminou. Ele só ilumina quando ele reconhece o nome do recurso. Tá aí, ó. Tá vendo isso que tá acontecendo aí, esse pisca-pisca? É o problema das origens dos sprites, que são em posições diferentes. Então, resumindo, esse sprite aqui, ele vai ficar este canto aqui, superior esquerdo, encaixado na posição que o objeto está. E já esse aqui vai ficar aos pés. Por isso que está dando esse desencontro louco. A solução é a gente colocar x em 16 e 32 em y, para ficar na mesma posição. No caso, se você for fazer um jogo do Mario, por exemplo, siga o mesmo padrão, sempre colocando a origem nos pés do personagem, para quando você fizer a troca do sprite, quando ele cresce, sempre os pés continuarem sendo a origem. Se você colocar em outro lugar, vai dar bug também, por essa mesma razão. Vai descasar o centro de um objeto com outro. E sempre usar da lógica, né? Jogos de topo, por exemplo, o melhor pode ser você colocar a origem no centro da cabeça, dependendo de qual que seja o exato ângulo da visão. Jogos assim, side-scrolling, jogo de plataforma, o legal é você colocar a origem no pé e por aí vai. Você precisa ver onde é que tem que ser o centro de rotação do seu personagem e o centro da origem dele. Fazendo só essa mudança que a gente fez, já está trocando o sprite corretamente. Só que não está andando, agora está enganchando no chão. Isso deve estar acontecendo por conta da máscara de colisão. Então abrir o nosso objeto explorador pulando, e aqui Modify Mask e colocar Full Image para ser a imagem toda. E aqui também, nosso explorador andando, Full Image, ok. O que é que está acontecendo? Apesar dos pontos de origem serem os mesmos, mas o tamanho das máscaras de colisão estava diferente. Então, quando o nosso explorador pulando batia no chão, ele não estava tendo a colisão com o chão. E o código funcionava normal. Mas aí ele trocava de sprite
e trocava de sprite com o nosso objeto explorador, que estava com uma máscara de colisão maior. O que acabava acontecendo é que a máscara de colisão enganchava no chão, e aí ele ficava sem conseguir andar. Mas agora, como nós colocamos a imagem toda como máscara de colisão, na verdade nem precisava ser a imagem toda. Vamos fazer o seguinte: manual, a altura nós vamos deixar 31 e 0 mesmo, e aqui na largura que nós vamos, a gente poderia mudar, mas não sei se compensa o esforço. Deixa eu ver aqui, 29, diminuir um pouco só para o efeito ficar mais legal. No left eu vou colocar 1. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no nosso explorador pulando. Manual, 29, 1. Foi 29, né, que eu coloquei aqui. As máscaras de colisão precisam ter exatamente o mesmo tamanho e a origem precisa ser exatamente no mesmo lugar, se você não quiser que seus personagens fiquem enganchando. Por isso o GameMaker permite você escolher uma imagem específica para servir de máscara de colisão para vários objetos diferentes. Pronto, tá aí. Nosso personagem está andando. Olha só que legal. A gente tem que fazer ele parar de andar quando... A gente tem que fazer o sprite parar de se mexer quando ele não estiver andando. Uma forma simples da gente fazer isso é essa daqui, ó. O GameMaker possui duas variáveis chamadas xPreviews e yPreviews, mas eu acho que eu não vou utilizá-las agora porque eu vou querer elas para outra coisa posteriormente. Então deixa, a gente vai fazer aqui, ó, no keyboard check-vk right e no keyboard check-vk left. Se a gente pressionar alguma tecla, imagem speed vai ser igual a 0.5. Mesma coisa aqui, se a gente pressionar a tecla da esquerda, e se a gente não pressionar nenhuma delas duas, imagem speed igual a 0. Uma outra é igual a 0.5, nenhuma é igual a 0. Pronto. Outro detalhe, eu não quero que ele pare nessas posições assim intermediárias. Então, pra gente resolver isso daí, basta a gente zerar o sprite em que ele está. Imagem index igual a 0, para a gente voltar para o primeiro frame do nosso sprite. Aqui, mesma coisa, imagem index igual a 0, e volta para o primeiro frame. Meu laser ataca de novo. Eu tenho que colocar aqui, ó. Eu tô mandando ele pro primeiro frame quando eu aperto a tecla. Eu tenho que mandar ele pro primeiro frame quando eu não tô apertando nenhuma. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí pela distração. Imagem index tem que ser aqui, ó. Então, como vocês já devem ter percebido, todas as variáveis que tem o prefixo imagem underline são para configurar as subimagens dos nossos sprites. E as que tem o prefixo sprite são para configurar as sprites propriamente dita. Vamos ver aqui se agora está funcionando. Pronto, está andando. É legal que ele para de andar automaticamente quando bate numa parede. E até aqui a gente já tem um movimento de plataforma inicial. Bem, pessoal, é isso aí. Nessa aula eu vou parar por aqui pelo seguinte: 30 minutos aí de aula já, e as aulas, como estão ficando muito compridas, tá dando muito trabalho para upar, muito trabalho para renderizar, tá ficando muito demorado.
Então eu vou tentar fazer aulas mais curtas, que aí fica mais prático para me upar para vocês, fica mais prático para me enviar mais aulas com frequência, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês estejam gostando do módulo 4 do nosso curso. E qualquer dica, sugestão, é só vocês comentarem aí embaixo. Gostando da aula, é só dar um joinha aí, que eu vou ficar muito feliz mesmo se vocês fizerem isso. Também peço que vocês favoritem, que é a principal forma de ajudar na divulgação do vídeo. E é isso aí. Curta a nossa página no Facebook, estamos com poucas curtidas ainda, infelizmente, mas eu sei que vocês vão ajudar aí pra gente subir bastante a quantidade de pessoas que estão curtindo a nossa página. Sempre lembrando que a principal ferramenta que eu estou utilizando para me comunicar com vocês é a página no Facebook. Então lá eu sempre estou informando para o pessoal dos novos vídeos antes deles saírem, o que é que vai ser o conteúdo dos vídeos. Lá tem bastante gente fazendo perguntas, querendo tirar dúvidas e por aí vai, expondo jogos. Eu convido vocês a exporem os jogos que vocês estão fazendo lá na nossa página do Facebook. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Eu tô ajudando aqui vocês e eu só peço essa ajudinha básica aí, que seria vocês colaborarem com a divulgação dos vídeos. Se vocês quiserem postar em outros sites aí, se vocês acharam legal, pra o pessoal ir conhecendo o conteúdo, eu vou ficar muito grato mesmo com qualquer ajuda que vocês derem na divulgação dos vídeos. Tá certo, pessoal? Pois novamente, brigadão aí pela colaboração de vocês e fui!